Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso comum Salvador, Senhor Jesus. Queria trazer uma reflexão. Acho que nós podemos louvar o Senhor por esse momento que a gente tem aqui todo domingo, em que podemos repetir coisas óbvias, né? Eu já comentei com os irmãos que eu tive um professor que ele dizia o seguinte, que isso há pouco tempo atrás, há uns 30 anos atrás, ele, né, antes está rindo ali, ele dizia que o óbvio, ele chegou à conclusão, né, cada vez mais o óbvio precisava ser dito, né? E eu creio que essa era uma das razões que o Senhor, Ele nos indicou e nos ordenou um momento como esse, porque isso é fundamental para a nossa vida, para não corrermos o risco de esquecer o que significa a obra de Cristo, né? E eu queria trazer uma breve reflexão, pegando como gancho um dos atributos de Deus, né? O Pablo, quando orou, ele já deu a deixa, né? Ele já mencionou isso, que é algo que a gente fala com muita frequência, e ele já tocou no ponto, que é o que eu quero mencionar aqui, que ele é fundamental para nós compreendermos a obra de Cristo. Eu não sei se alguém já perguntou para os irmãos, eu já li essas coisas e já ouvi questionamentos do tipo, olha, Deus é poderoso, certo? Certo. Então, se Deus é poderoso, para que Cristo precisava morrer na cruz? Ele não podia fazer assim, ó, e salvar todo mundo, né? De novo, né? Aquelas ideias que nós preconcebemos por influências várias, né? Mitológicas, como eu mencionei uma outra vez aqui, de maneira que a gente começa a achar que as coisas funcionam desse jeito, mas não é assim que a palavra de Deus revela a maneira como Deus fez e faz as coisas, né? Então, Deus é poderoso? É. Mas quais as implicações? Por que ele não trisca o dedo aqui, pisca, e então, do nada, somos todos salvos? E aí nós precisamos compreender isso. Nós precisamos saber o que nós devemos responder. E eu creio que nós sabemos, mas eu quero estressar esse ponto, porque às vezes eu não sei, talvez comigo, né? Às vezes isso passa desapercebido. A gente acha que é uma questão só de quem é mais forte, né? Um poder assim transcendental, como se outros atributos de Deus também não fossem levados em consideração por Ele mesmo, né? Então Deus é poderoso, mas Ele também é justo, também é amor, também é soberano. E eu quero enfatizar um desses pontos. Eu quero pegar como gancho aquele texto de Efésios capítulo 2, vai falar do estado do ser humano, porque nós vamos entender qual o problema, por que Deus não salva todo mundo? Não é simples fazer assim? Deus até poderia fazer dessa maneira, mas será que a morte de Cristo então foi só uma encenação da parte de Deus, um teatro, né? Uma estratégia de marketing de Deus? E isso não era necessário? Deus fez, mas não precisaria tanto fazer, né? Há cristãos que creem dessa maneira, né? Há outros que parecem crer assim, de uma maneira indireta. Mas olha só, aqui em Efésios capítulo 2, no versículo 2 vai dizer, olha, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos.
Estávamos mortos. E aqui eu faço uma observação, irmãos, até entendendo isso aqui diferente de outros irmãos, mas alguns irmãos entendem que estar morto aqui nos pecados significa até uma ruptura cognitiva, né? Como se fôssemos incapazes de olhar para Deus, incapazes de ouvir a voz de Deus. Mas eu entendo, irmão, que é muito mais profundo que isso. Claro que todos os nossos atributos, tudo aquilo que Deus nos fez, lá quando criou Adão, né, que nos fez semelhante a Ele, foi contaminado pelo pecado. E o que acontece é que nós morremos. Mas como que foi isso? Será que é uma questão só de que fiquei cego? E alguém chega para mim e fala assim: Deus, o que é isso? Não, eu não creio dessa maneira. Eu creio que a questão ela é muito mais séria. Se a gente olhar naquele texto, por exemplo, de João 3,18, fala assim: olha, aquele que crê em mim não será condenado. Quem não crê já está condenado. Aí eu fui pensando, alguém que ouviu aquilo ali, não creu no Senhor e dias depois, não sei, talvez Pedro pregando, e ele falou: olha, Jesus foi o Messias que vocês crucificaram, portanto convertei-vos. E aí de repente aquela pessoa: puxa vida, entendi, mas agora não adianta crer, né? Porque o Senhor falou que se eu não cresce lá naquele dia, eu já estaria condenado, então eu já estou condenado. Será que é isso que o texto está falando? Não. Então o que o texto está dizendo da situação humana? É mais profundo que isso. Se a gente voltar lá atrás, quando Adão pecou, o texto é muito claro. Deus falou assim para Adão: olha, pode comer de tudo aí, faz a festa, mas tem uma árvore que você não vai poder comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, morrerás. E foi isso que Adão fez, Adão e Eva. E Adão então come do fruto daquela árvore e cai morto, assim. Foi isso que aconteceu? Não, não foi. Não foi. Adão e Eva tiveram muitos filhos ainda depois disso. Adão viveu mais de 900 anos. Quando ele teve acho que quando ele teve 7, ele tinha 100 e poucos anos, 120, 130 anos. Adão viveu muito tempo. Mas o que aconteceu ali, irmão? Uma morte espiritual. Naquele momento ali houve uma ruptura, porque quando Adão pecou, ele viu sua miséria. Naquele momento houve uma corrupção instantânea, a morte entrou na vida de Adão. Deus procurou Adão, falou: Adão, onde que você está? Adão estava surdo? Não, Adão não estava surdo. Adão ouviu a voz do Senhor, mas ele se envergonhou. Eu creio, irmão, que naquele momento entrou como que uma sentença de morte. Imagina que nós estivéssemos na inocência, como Adão estava antes do pecado, entrássemos numa floresta, e tem todo um caminho muito certo, assim, reto, nem curva tinha, e de repente nós pecamos, e é como se nós adormecêssemos e acordássemos pela manhã, olhássemos para trás e falei: cadê aquele caminho que me leva até Deus? Cresceu mato, subiu árvore, me perdi. E aí, essa ruptura que aconteceu conosco, tornou-se impossível. Morremos porque tornou-se impossível que nós encontrássemos um caminho de volta a Deus. Ainda que suplicássemos: Senhor, não vou ser tão mal, eu sou até bonzinho para algumas coisas. Será que mesmo assim nós conseguimos construir um caminho até Deus? Não. Morremos, irmãos, todos nós morremos em Adão. E se nós olharmos como que Paulo descreve a situação humana ali em Romanos, fica ainda mais claro para nós, né?
Até mesmo naquele episódio, se não me engano, ali em Listra, quando Paulo e Barnabé, eles curaram um coxo, e várias pessoas ali, eles viram o que Paulo tinha feito e falaram: olha, os deuses estão entre nós, Mercúrio, Júpiter. E Paulo e eles desesperaram, falando: não, para com isso, o que vocês estão fazendo? Rasgaram as suas vestes, o que vocês estão fazendo? E aí Paulo fala com ele que a obra era do Deus, Criador dos céus e da terra, que nunca tinha deixado de dar o seu testemunho aqui nessa terra. Isso é graça, irmãos, isso é graça. O Senhor sempre teve testemunho aqui nessa terra. E Paulo, quando ele vai mostrar a situação humana, é arrasador o que ele faz, que ele menciona aqui quando ele escreve aos Romanos, né? Primeiro ele menciona aqui no capítulo 1, no versículo 20, que todo homem ele é indesculpável diante de Deus, porque nós temos condições de ver pelas coisas que são criadas, que há um Criador. Paulo deixa isso aqui muito claro. Mas como é que ele vai fazer, como é que ele vai falar dos traços dos homens que pecaram? Nós que pecamos. Então, por exemplo, aqui no versículo 18, ele vai dizer: olha, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Versículo 21: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Versículo 22: inculcando-se por sábios. Eles se achavam sábios, nós nos achamos sabidões. No versículo 23, mudaram a glória do Deus incorruptível. Versículo 25, mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. São as múltiplas faces da idolatria. E aqui eu não sei se eu faço um parêntese. Alguma idolatria, falando em idolatria, se nós estamos cansados de conhecer, né? Temos N exemplos aqui na palavra do Senhor, e a idolatria na nossa história, ela só muda de cara, é a mesma coisa. Então nós sabemos que faz o poder, nós nos curvamos diante do poder, do dinheiro, sexo, clássico, né? Idolatria clássica, também de outros deuses feitos por mãos de homens, né? Mas muito interessante que recentemente eu lendo uns comentários de um livro que foi lançado agora, recente, por uma teóloga, chama Tara Burton, uma americana. Ela escreveu um livro que chama assim, Novos Rituais, como é que é? Tem que traduzir isso aqui, Rituais Estranhos, Novas Religiões para um Mundo Sem Deus. E ela fez um levantamento assim, triste, mas é impressionante como é que nós somos criativos nessa questão de idolatria. Então ela começou a analisar o tempo que a gente vive, os movimentos da sociedade, ela falando que ao mesmo tempo que a sociedade está se secularizando, ela está criando novas religiões, mas não no sentido clássico da religião, no religar, né? Nos ligar o homem à divindade, a Deus. Não. Deus, conforme Paulo deve estar pensando assim, eu falei, está escrito lá em Romanos, está escrito lá, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Eu falei isso lá. Então essa escritora, ela colocando múltiplas faces de movimentos sociais, movimentos políticos, movimentos de alimentação, estilos de vida, tudo isso se transformando como que religião. Então ela vai falando, por exemplo, dos movimentos como movimentos LGBT, feminismo,
próprio socialismo, comunismo, e ela falando que como é que as pessoas elas têm se juntado, têm estabelecido um conjunto de crenças e elas têm vivido uma vida cujo propósito é honrar aqueles fundamentos. E eu estou dando uma pincelada muito rápida, mas é impressionante, porque eles falam que a escritora ela identificando pontos que só se encontram em religiões, né? Mas você tem os sacerdotes, você tem os testemunhos das mudanças de vida. Então, por exemplo, ela menciona grupos que incentivam mudanças de estilo de vida, veganismo, né? Dietas paleolíticas, que mais? Um monte de coisa nesse sentido, que claro, tem valores específicos, mas como que as pessoas começaram a se juntar em torno dessas coisas? Ela menciona uma academia nos Estados Unidos que chama Soul Cycle, que para traduzir seria algo como que pedaladas com a alma, sei lá, alguma coisa assim, né? É como se, quando você pedala, você não faz isso para emagrecer, para ficar mais saudável, você faz isso para ser uma pessoa melhor, né? Você faz isso para ser uma pessoa melhor. Parece que os vigilantes dos pesos mudaram o nome, não é mais vigilante do peso, agora é o bem-estar que funciona. Ela lembra aquela expressão do filósofo Descartes, que a gente conhece bem, que penso, logo existo, que na verdade no original é penso, portanto sou, o que é muito mais sério, né? Porque ele falou isso lá no auge do iluminismo, onde ele colocou a razão acima de Deus, né? Então penso, portanto sou. E aí ela coloca que agora para todas essas novas religiões eu sinto, portanto eu existo. Novas formas de cultuar a si mesmo. Então, claro, a gente pega um monte de coisa boa e faz daquilo um objetivo de vida, um objetivo de transformação. Alguém disse que, o Rousseau disse isso, né? Que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. E nós que somos cristãos, nós sabemos o quão diabólico é isso, porque nós sabemos que nós não nascemos bons, né? Mas a moda hoje não é mais isso. O homem nasce bom, mas o glúten o corrompe. É o novo mantra de hoje. Então, irmãos, são tantos caminhos estranhos, e Paulo nos alertou quanto a isso. E aí nós podemos pensar, não, Marcelo, mas são pessoas que estão distantes de Deus, que estão fazendo, mas outras pessoas têm se esforçado. Mas aí no capítulo 2, Paulo não deixa passar, e ele vai falar para aqueles religiosos, no caso os judeus. Ele vai dizer, olha, se porém tu que tens por sobrenome judeus e repousa na lei, te glorias em Deus, que conheces a verdade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia de cego, luz dos que encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outros, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Então não tem escapatória, irmãos, não tem escapatória. Morremos, está morto, é isso, irmãos. É uma impossibilidade, ainda que a gente tente fazer alguma obra, alguma coisa, tornou-se impossível nós chegarmos até Deus. Tornou-se impossível, morremos, há uma sentença de morte. E agora, quem poderá nos salvar? Porque nós não podemos fazer nada. Nada, e eu não preciso ser um bandido, assassino, não. Todos nós somos pecadores, e Paulo chega a esse fechamento aqui no versículo 3. Ele falou assim, olha, não tem ninguém que é justo.
E é óbvio que Paulo não está falando aqui de justo ali na nossa superfície, né? Porque vários personagens bíblicos, há um testemunho que ele era justo, né? Mas aqui é falando de justiça que pudesse reabrir aquele caminho de liberdade que Adão tinha para com Deus antes da queda. E esse caminho foi apagado. Não há justiça que nós podemos fazer que refaça esse caminho. E aí Paulo então, aqui mais para o final do capítulo 3, ele chega no ponto que nós já sabemos: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram, gentios e judeus, e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Irmãos, por que Deus, sendo todo poderoso, não faz assim? Então ele salva pecadores como nós. É isso, irmão, como eu falei que o irmão orou, porque Deus é justo. Deus é justo. Há uma justiça que precisa ser satisfeita. Deus é santo. Se nós nos apresentarmos diante de Deus sem estarmos justificados, nós viramos pó. Não tem jeito. Então, a morte de Cristo na cruz, ou melhor, vamos dizer assim, a obra de Cristo, não é só a morte, a ressurreição, essa obra não é teatral, ela não foi uma estratégia de marketing de Deus, ela é algo necessário para nós, e isso deveria brilhar aos nossos olhos muito mais profundamente. Ela é necessária para nós. Deus estabeleceu em si mesmo um caminho, porque apesar de ser poderoso, como que ele faria? Porque às vezes, irmãos, eu acho que eu já comentei isso com os irmãos, me perdoe se eu estiver sendo prolixo, mas perdão é algo fantástico, não é verdade? Nós aprendemos isso com o Senhor. Perdão é algo fantástico. O perdão, ele encerra brigas. O perdão, ele quebra o ciclo da vingança. O perdão, ele nos traz paz, não é verdade? Mas pensa bem, irmãos, pensa bem, se perdão fosse um negócio inventado por nós, humanos, perdão ia ser um negócio muito injusto. Pensa bem, alguém mata, e aquele que perdeu o ente querido, ele perdoa, mas perdoar não traz a pessoa de volta, perdoar não reconstrói o que foi perdido. Estranho isso que eu estou falando, mas pensem comigo, se perdão fosse algo estabelecido por nós, mas é porque quando a gente aprendeu sobre o perdão, e é uma verdade fundamental, um exercício que nós precisamos fazer, o perdão, ele tem um fundamento. O perdão não é algo solto. Por quê, irmão? Porque os nossos pecados foram colocados sobre Cristo. O pecado que nós cometemos uns contra os outros, e quando nós assim perdoamos uns aos outros, não há injustiça aí, porque a justiça ela está sendo feita e foi feita na cruz, em Cristo Jesus. Isso tem valor eterno. Isso tem valor eterno, como um irmão falou, não lembro quem exatamente, mas ele falou, e eu nunca esqueci, essa pessoa falou, olha, na eternidade, Satanás nunca vai poder chegar diante de Deus e falar assim, olha, Renatão ali, ó, está aqui, ó, mas ó, o que ele fez lá na terra? Né, o Gerson? Mas olha o que ele aprontou lá, o Marcelo, olha o que ele aprontou lá. Não, irmãos,
Não tem isso, porque todos esses nossos delitos foram pagos. De novo, irmãos, a obra de Cristo ela é absolutamente necessária. E foi a maneira que o Deus Todo-Poderoso e Soberano decidiu nos salvar. Então, irmão, nós precisamos ter muito claro isso na nossa mente. Se os nossos nomes estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, irmão, nós podemos ter certeza que é com tinta vermelha do sangue de Cristo que está escrito, porque a obra de Cristo ela é uma obra necessária. Então, é isso, irmãos, é isso. Eis que caímos dentro de uma selva perigosa e perdemos nosso caminho de volta. E o próprio Deus estabeleceu em Cristo, e eis que esse caminho se abre. É um caminho apertado, é verdade. É um caminho apertado, porque o caminho para permanecer na selva, a selva nos atrai com muitas outras possibilidades. Mas eis que Deus em Cristo, Ele abre um caminho estreito, e é o caminho que nos leva diretamente em Deus. E em Cristo nós somos então reconciliados. Isso é fantástico para nós, e nós precisamos ter isso claro. Louvamos o Senhor, porque a obra de Cristo, ela é obra do poder de Deus, mas ela foi necessária. Deus não poderia ter feito de outra maneira, correndo o risco de ser um Deus injusto, e Deus é justo. E Ele falou: puxa vida, como que eu vou fazer? Vou ter que morrer naquela cruz. E lá, Cristo lá, crucificado, estava Deus lá em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Amém, irmãos? Senhor, nós somos tão gratos a Ti, Senhor, por esta obra que o Senhor já tem nos falado sobre ela há tanto tempo. Nós que tivemos, muitos de nós que tivemos oportunidade de crer no Senhor há tanto tempo, temos dito e ouvido vez após vez sobre as maravilhas e o quanto que a Tua obra ela é fundamental para nós. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor vive, e porque o Senhor vive, nós também vivemos. Nós louvamos o Teu nome por isso, Senhor. Amém.